Após décadas encantando o público como o cavalheiro britânico por excelência, a vida privada de Colin Firth desmoronou de maneiras que fariam seus papéis mais dramáticos no cinema parecerem inocentes. O homem que fez milhões suspirarem como o Sr. Darcy, que ganhou um Oscar interpretando um rei, passou os últimos anos navegando por um pesadelo pessoal que se assemelha à linha do tempo mais sombria de uma comédia romântica. O que começou como um casamento perfeito se dissolveu em escândalo, humilhação pública e uma solidão que a fama não consegue curar. Não se trata de uma carreira em declínio ou de números de bilheteria. Esta história é sobre um homem que entregou tudo ao amor e viu esse amor ser usado como arma contra ele. A tragédia não é que Colin Firth tenha caído em desgraça, é que ele nunca deixou de ser elegante enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Então, o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas de um dos atores mais respeitados de Hollywood? E como alguém se reconstrói, quando a base sobre a qual construiu toda a sua vida adulta se revela uma mentira? Vamos começar onde a maioria dos contos de fadas começa antes que alguém percebesse que o final seria trágico. Colin Firth não alcançou o estrelato por sorte ou conexões. Nascido em 1960 em Hampshire, filho de pais acadêmicos, ele cresceu em um lar que valorizava o intelecto acima da emoção, um padrão que o acompanharia silenciosamente por décadas. Seu pai era professor de história e sua mãe especialista em religião comparada. As conversas à mesa de jantar giravam em torno de Kant e teologia não de sentimentos. O jovem Colin era inteligente, mas inquieto. O tipo de garoto que sentia tudo profundamente, mas não tinha vocabulário para expressar. O teatro se tornou sua linguagem. Na escola de teatro, ele não era o mais talentoso da turma e as cartas de rejeição se acumulavam mais rápido do que os convites para testes. Mas ele tinha algo que os diretores de elenco eventualmente notaram: a capacidade de transmitir dor sem dizer uma palavra. Essas dificuldades iniciais o ensinaram a internalizar tudo, a manter sua armadura polida, mesmo quando sangrava por baixo. Sua grande oportunidade surgiu em 1995, quando assumiu o papel de Sr. Darcy na adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito. Aquela cena da camisa molhada tornou-se um símbolo cultural da masculinidade melancólica. E de repente, Colin Firth era o homem que todas as mulheres desejavam e que todos os homens queriam ser. Ele não correu atrás da fama, a fama o correu. O momento foi perfeito. A Grã-Bretanha ansiava por um protagonista que não fosse arrogante ou americano, alguém que personificasse o charme do velho mundo com a complexidade moderna. Colin entregou isso com maestria. Os filmes de Bridget Jones consolidaram seu status como o ideal romântico, o cara que esperaria você resolver seus problemas porque ele era seguro de si. Só que esse era o papel, não o homem. Fora das telas, Colin já demonstrava sinais de alguém que dava demais e pedia de menos em troca. Quando ele ganhou o Oscar em 2011 por O Discurso do Rei, interpretando um monarca lutando contra a vulnerabilidade, os paralelos eram quase óbvios demais. Ali estava um ator no auge absoluto de sua profissão. Aplaudido por retratar um homem aprendendo a expressar sua verdade, enquanto o próprio Colin ainda engolia a sua. Ele tinha a carreira, os prêmios, o respeito de seus pares. Parecia intocável. Mas quem chega ao topo das montanhas logo percebe que só resta descer. E a descida de Colin seria íngreme pública e absolutamente devastadora. A história de amor. Um romance que parecia perfeito. Colin conheceu Livia Giugioli no início dos anos 90 no set de uma minissérie da BBC filmada na Itália. Ela trabalhava como assistente de produção deslumbrante, com aquele jeito mediterrâneo natural que fazia a reserva britânica parecer rígida. A conexão entre eles foi imediata, mas complexa. Colin era cauteloso, metódico, o tipo de homem que pensava em todos os ângulos antes de agir.
Lívia era o fogo para o gelo, dele espontânea e apaixonada. Amigos dizem que ele ficou completamente desarmado por ela, o que para alguém tão reservado quanto Colin era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Ela não se importava com a crescente fama dele. Ela se importava com o arte e ambientalismo fazer a diferença. Essa autenticidade o conquistou completamente. Eles se casaram em 1997 numa cerimônia relativamente privada que refletia o desejo de Colin de manter algo sagrado longe do conhecimento público. Juntos tiveram 2 filhos, Luca e Matteo. Embora a cronologia da família revele a primeira complicação que a maioria das pessoas desconhecia, Luca nasceu antes do casamento de Colin e Lívia fruto de um relacionamento anterior de Lívia. Colin o adotou sem hesitar, criando-o como se fosse seu próprio filho. Para os outros, isso parecia uma prova do caráter de Colin, um homem que amava incondicionalmente, mas isso também estabeleceu uma dinâmica em que Colin estava sempre tentando provar seu valor, sempre se adaptando, sempre cedendo para manter a família unida. Isso não é amor, é medo disfarçado de devoção. A família dividia seu tempo entre Londres e sua casa de campo na Úmbria, Itália. Uma extensa propriedade rural que se tornou o projeto de paixão de Lívia. Ela transformou o local em um refúgio ecologicamente consciente, recebendo ativistas ambientais e promovendo oficinas de sustentabilidade. Colin financiou seus sonhos sem questionar, orgulhoso de que sua esposa tivesse um propósito além de ser esposa de um ator famoso. A mídia adorou. Ali estava um casal poderoso, com conteúdo criando seus filhos longe da superficialidade de Hollywood, com os pés no chão e no ativismo. Colin aparecia sozinho nos tapetes vermelhos, explicando que Lívia preferia um trabalho significativo aos circuitos de celebridades. As pessoas admiravam isso. O que elas não viam era um homem se apagando lentamente para dar espaço à visão de outra pessoa. Em todas as entrevistas, Colin elogiava Lívia efusivamente. Ela era sua âncora, sua inspiração, a razão pela qual ele podia fazer seu trabalho. É um sentimento bonito, até você perceber que ele nunca falou sobre o que ela fez por ele emocionalmente, apenas sobre o que ela representava filosoficamente. As rachaduras não eram visíveis porque Colin é excepcional em representar papéis, inclusive o de marido feliz, mas pessoas próximas a eles perceberam padrões. Lívia tomava decisões. Colin concordava. Lívia tinha opiniões fortes sobre as escolhas de carreira dele, sobre quais papéis o elevavam e quais eram incompatíveis com os valores da família. Ele hesitou. Quando você ama alguém que te salvou da solidão, você tolera quase tudo para não perdê-la. Colin havia encontrado alguém que precisava dele e isso lhe dava uma sensação de propósito. O que ele não percebia era que ser necessário não era o mesmo que ser valorizado. E quando a verdade finalmente viesse à tona, não seria apenas doloroso. Isso reescreveria toda essa história deles. O escândalo que desmoronou o paraíso. Em 2018, a mídia italiana repercutiu intensamente a notícia de que Lívia Giorgioli havia apresentado queixa por perseguição contra Marco Brancaccia, um jornalista que ela conhecia desde a infância. As acusações eram graves. Lívia alegava que Marco a assediava há anos, enviando mensagens ameaçadoras aparecendo sem ser convidado e transformando sua vida em um pesadelo. Colin divulgou imediatamente um comunicado apoiando sua esposa, classificando a situação como angustiante para a família. A imprensa britânica repercutiu o fato retratando Lívia como vítima e Marco como um predador obsessivo. Isso se encaixava na narrativa que as pessoas queriam. Colin, sempre um cavalheiro, a apoiou publicamente, enquanto, em particular, a história era infinitamente mais complexa. Eis o que realmente aconteceu durante 2015 e 2016. Colin e Lívia se separaram discretamente, contando apenas a amigos próximos que estavam reavaliando o casamento. Nesse período, Lívia reencontrou Marco, seu amigo de infância, que se tornara jornalista em Roma.
O que começou como conversas nostálgicas se transformou em um caso extraconjugal. Eles foram vistos juntos publicamente na Itália, embora fora do alcance da mídia britânica. Quando Colin e Livia reataram no final de 2016, ela terminou o relacionamento com Marco. Ele não reagiu bem. As mensagens que se seguiram foram acaloradas e raivosas. O tipo de comunicação que acontece quando alguém se sente usado e descartado. Eram ameaças. Marco disse que não. Livia disse sim. E Colin acreditou na esposa. O processo por perseguição seguiu adiante nos tribunais italianos, com o apoio total de Colin, o que significava seu dinheiro, seus advogados e sua reputação pública atestando a versão de Livia. Então, em 2019, tudo desmoronou. Livia retirou as acusações por completo, divulgando um comunicado, admitindo que o relacionamento com Marco havia sido consensual, que ela havia distorcido a natureza do contato posterior, que o caso extraconjugal era real. Mas a perseguição não. Marco tinha recibos e mensagens que comprovavam que Livia o havia cortejado, que o relacionamento era mútuo e que suas tentativas de contatá-la posteriormente foram fruto de mágoa e confusão, não de assédio. A imprensa italiana criticou duramente a Líbia pelas falsas acusações. Os tabloides britânicos, em sua maioria, abafaram a atualização da história tentando proteger a imagem de Colin. Mas o estrago foi absoluto. Colin havia defendido publicamente alguém que não só o traiu, como também mentiu sobre a natureza da infidelidade, arrastando um homem inocente por um inferno jurídico para encobrir seus rastros. Ele havia sido humilhado 2 vezes. Uma pelo próprio caso e outra por ter se tornado cúmplice do engano dela. Os amigos dizem que ele ficou arrasado. Não se tratava apenas de traição. Era como se estivesse sendo usado como arma contra outra pessoa. Tudo em que ele acreditava sobre seu casamento, sobre o caráter de Livia, agora era suspeito. Colin, que passou a carreira interpretando homens de honra, havia sido escolhido como o tolo em sua própria vida. E ao contrário dos filmes, não havia roteiro a seguir para o que aconteceria a seguir. Ele mergulhou no silêncio, a única opção possível quando as palavras parecem um campo minado. O mundo observou e esperou para ver se o cavalheiro perfeito finalmente cederia. A ruptura definitiva. Em dezembro de 2019, Colin e Livia divulgaram um comunicado conjunto anunciando a separação. A linguagem era diplomática, até mesmo fria. Eles decidiram manter uma amizade carinhosa enquanto seguiam caminhos separados, comprometidos em criar os filhos juntos com respeito e privacidade. Foi o tipo de anúncio que celebridades fazem depois que seus advogados negociaram cada palavra para evitar complicações futuras. O que não foi dito é que Colin estava devastado. 22 anos de casamento chegaram ao fim. A separação aconteceu durante a temporada de premiações. Colin comparecia aos eventos sozinho, sorrindo para as câmeras e dando entrevistas cordiais sobre seus projetos mais recentes. Ninguém que assistia imaginaria que sua vida pessoal estava um caos. Essa é a maldição de ser bom no que faz. As pessoas esperam uma boa atuação, mesmo quando você está se destruindo por dentro. O divórcio foi finalizado em 2020, possivelmente no pior momento da história moderna. Com o mundo em confinamento, Colin se viu isolado de maneiras que iam além da quarentena. Seus filhos já eram adultos vivendo suas próprias vidas. A vila italiana, antes um símbolo de seus sonhos de união, tornou-se um ponto de negociação no acordo de partilha de bens. Os detalhes práticos do fim de um casamento são, de certa forma, piores do que os emocionais porque obrigam você a atribuir um preço àquilo que considerava inestimável. Colin lidou com a situação, com a descrição que lhe era característica, recusando entrevistas sobre sua vida pessoal e redirecionando as perguntas para o seu trabalho. Mas as pessoas que trabalharam com ele durante esse período notaram mudanças. Ele estava mais quieto, mais reservado. O charme natural que o tornava uma pessoa encantadora no set agora parecia exigir esforço.
Amigos revelaram anonimamente aos tabloides, é claro que Colin estava fazendo terapia para lidar com a traição. Não apenas com a infidelidade de Lívia, mas também com sua própria cumplicidade em ignorar os sinais de alerta. Como ele não percebeu? Havia sinais que ele ignorou porque encará-los era doloroso demais. Esse tipo de autoquestionamento é brutal. Colin sempre fora o conciliador, o pacificador, o homem que fazia as coisas funcionarem. Agora ele se via obrigado a questionar se essa flexibilidade não teria sido, na verdade, covardia, se sua devoção fora amor ou apenas medo da solidão. Essas não são perguntas com respostas fáceis. O acordo de divórcio foi mantido em sigilo, mas especialistas jurídicos estimam que tenha custado caro a Collins. Não se tratava apenas de dinheiro, embora isso também fosse verdade, mas da vida em torno da qual ele havia construído sua identidade. Ele não era Colin Firth, marido e pai, em um casamento apaixonado na Itália. Ele era Colin Firth, ator divorciado, vivendo sozinho em Londres, tentando descobrir quem era sem o papel que interpretara por mais tempo. E ao contrário dos divórcios nos filmes que se resolvem em 2 horas com lições aprendidas, os divórcios reais se arrastam por meio de papelada e divisão de bens que o lembram diariamente do que você perdeu. A pandemia significou que ele enfrentou tudo isso sem a distração do trabalho, sem a possibilidade de escapar para os problemas de outro personagem, apenas ele, seus pensamentos e os destroços daquilo que ele acreditava ser eterno. Problemas na carreira. O rei destronado. Enquanto a vida pessoal de Collins se desintegrava, sua carreira enfrentava sua própria crise silenciosa. Os papéis que antes eram fáceis de conseguir começaram a ser dados a atores mais jovens. Hollywood tem uma janela de oportunidade estreita para protagonistas masculinos e Collins estava ficando velho demais para ela em uma indústria obcecada pela próxima grande revelação. Depois de ganhar o Oscar em 2011, ele passou a ser seletivo em relação aos projetos, priorizando a qualidade em vez da quantidade. Isso funciona quando se está em alta. Mas quando se é um sessentão divorciado, no meio de um escândalo, ser seletivo começa a parecer inacessível. Os grandes papéis dramáticos, aqueles que rendem prêmios e definem legados, estavam sendo destinados a atores na casa dos 40 anos. Colin recebia ofertas para papéis coadjuvantes de mentores e pais, os papéis que os atores assumem quando já aceitaram que não são mais o centro da história. A franquia Kingsman se tornou seu trabalho mais consistente. Comédias de ação, onde interpretavam um espião elegante com modos impecáveis e uma profundidade oculta. Eram filmes divertidos lucrativos, e definitivamente não eram o tipo de coisa que ganha um Oscar. Colin precisava do trabalho tanto financeiramente quanto psicologicamente. Acordos de divórcio não são baratos, especialmente quando se tem propriedades em 2 países e filhos adultos para sustentar. Mas também havia algo de triste em ver um vencedor do Oscar se vestindo para mais uma sequência de filme de espionagem, enquanto atores com metade da sua idade conseguiam os projetos de prestígio que ele antes comandava. Não que Colin tenha reclamado. Ele compareceu, fez o trabalho profissionalmente, sem dar qualquer indício de que os papéis eram inferiores a ele. Esse é o jeito britânico, não é manter a calma e seguir em frente, mesmo quando sua carreira está silenciosamente se tornando um epílogo da glória passada. A pandemia complicou ainda mais as coisas. A produção cinematográfica parou no mundo todo. E quando tudo recomeçou, Colin estava com mais de 60 anos, competindo com atores que aproveitaram o lockdown para entrar em forma de maneira excepcional ou migrar para conteúdo em streaming. Ele não tinha redes sociais para manter seu nome relevante. Não fazia podcasts nem participava de tendências do TikTok. Era um ator analógico em uma era digital e essa lacuna estava evidente. Projetos que poderiam ter sido aprovados com seu nome associado antes do escândalo, agora estavam sendo desenvolvidos por outros atores. Não porque ele tivesse feito algo errado profissionalmente, mas porque Hollywood adora histórias de superação em vez de relatos de sobrevivência. Se Colin tivesse lutado publicamente contra o vício,
ou tido um colapso, haveria uma narrativa de redenção para vender. Em vez disso, ele apenas foi humilhado discretamente e seguiu em frente com dignidade. Isso não vende ingressos. As pressões financeiras aumentaram de maneiras que o público não percebeu. Manter seu estilo de vida enquanto lidava com a economia pós-crise significava aceitar papéis que talvez tivesse recusado em outras circunstâncias. É uma armadilha na qual atores de sucesso caem. Você constrói um certo padrão de vida durante os anos de maior faturamento. Depois, quando os grandes salários param de chegar, você fica precisando de dinheiro para manter o que construiu. E Colin não estava falido, mas também não recebia mais salários milionários. A distância entre o confortável e o rico é onde reside a ansiedade. E ver atores mais jovens conquistando os papéis, o reconhecimento, a relevância cultural que ele um dia desfrutou, é um tipo de luto à parte. Não a perda de algo que se tem, mas de algo que se foi e não se pode mais ser. A busca pelo amor novamente, esperança e desilusão. Após a finalização do divórcio, os tabloides começaram a acompanhar a vida amorosa de Colin com uma intensidade implacável. Cada mulher com quem ele era fotografado se tornava um potencial novo relacionamento jantar com uma colega de trabalho, rumores de namoro flagrado na inauguração de uma galeria, conversando romance secreto. O escrutínio era exaustivo e contraproducente. Como namorar de forma autêntica quando os paparazzi estão monetizando sua solidão? Em 2021, ele foi ligado a algumas mulheres diferentes, mas nenhum relacionamento se tornou sério. Segundo fontes, o problema não era encontrar pessoas interessadas em Colin Firth. O problema era encontrar pessoas interessadas em Colin não na fama, no acesso ou na história que pudessem usar para jantares. Os amigos diziam que ele havia se tornado reservado de uma forma que tornava uma conexão genuína quase impossível. Depois de ser traído tão profundamente por alguém em quem confiava completamente, a ideia de se mostrar vulnerável novamente parecia um castigo voluntário. Ele saía para encontros, se esforçava, mas havia uma barreira que o charme não conseguia disfarçar. Mulheres que se aproximaram dele relataram que ele era adorável, atencioso e engraçado, mas fundamentalmente inacessível emocionalmente. Ele falava sobre filmes, política e viagens, mas evitava qualquer assunto muito pessoal. Isso é autoproteção disfarçada de personalidade. Quando você já se machucou, aprende a manter distância do fogo mesmo quando está congelando. Em 2023, circularam rumores sobre um relacionamento com uma produtora da BBC que ele conheceu no trabalho. Eles foram vistos juntos diversas vezes, o suficiente para que a mídia britânica declarasse o caso como um romance. Colin previsivelmente recusou-se a comentar. O relacionamento, se é que existiu além de uma simples colaboração amigável, não durou. Em 2024, ele foi novamente descrito por amigos como solteiro e aparentemente bem com isso. Há uma resignação que vem com uma série de decepções amorosas, não com depressão. Exatamente. Mas como uma aceitação de que talvez você esteja destinado a ficar sozinho. Para alguém como Colin, que construiu toda a sua identidade adulta em torno de ser um parceiro. E pai, essa aceitação provavelmente pareceu uma desistência, mas em certo ponto, desistir é menos doloroso do que continuar a ter esperança. Onde ele está hoje? Um homem se reconstruindo. Em 2025, Colin Firth está trabalhando de forma constante, ainda que não espetacular. Ele está envolvido em vários filmes independentes, o tipo de projeto que valoriza a técnica em vez da bilheteria. Ele também tem se dedicado ao teatro, retornando à atuação nos palcos, onde começou encontrando algo genuíno na performance ao vivo que o cinema não oferece mais. Existe uma vulnerabilidade necessária no teatro. Estar diante de uma plateia sem ter onde se esconder talvez atraia alguém que passou anos se escondendo.
Seu relacionamento com os filhos parece estável ainda que reservado. Tanto Luca quanto Mateo são adultos construindo suas próprias vidas. E Colin respeita demais a privacidade deles para usá-los como peças de um quebra-cabeça na reconstrução de sua imagem pública. Aos 65 anos, a tragédia de Colin Firth não é o fim do seu casamento. Casamentos terminam todos os dias, mesmo os longos, mesmo aqueles que pareciam perfeitos por fora. A tragédia está no que o fim revelou sobre tudo o que veio antes, que o amor em que ele acreditava era construído sobre concessões e ressentimentos não expressos. Que a pessoa em quem ele mais confiava era capaz de profunda decepção. Que a família que ele construiu poderia se fragmentar por caminhos que ele nem imaginava existir. Que no momento da vida em que a maioria das pessoas se estabelece em relacionamentos estáveis, ele estava recomeçando sozinho, se perguntando se algum dia fora realmente conhecido. Mas eis a questão sobre as tragédias. Elas só são trágicas se terminarem ali. A história de Colin não acabou. Apenas é diferente do que ele havia planejado.